sobre o perdão, sobre a ligação e a relação entre o perdão e a oração. Estamos na Quaresma e é um tempo propício para examinarmos a consciência, examinarmos por inteiro, pensar nas nossas atitudes, procurar reconciliação com Deus e com os outros e consigo mesmo. Nós vamos começar então rezando, para que Deus nos dê a graça de falar e de pensar conforme a sua vontade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar principalmente na palavra que está em Mateus. Vou publicar aqui, Mateus capítulo 5, versículo 23. Convido você, antes de dormir, a pegar essa palavra e pensar um pouco. Amanhã é domingo, dia de missa, dia do Senhor, então vamos pensar bem sobre as nossas atitudes. Mateus capítulo 5, versículo 23. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois, volta e faz a tua oferta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ler de novo. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares aí, no altar, que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem fazer a tua oferta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É muito interessante essa ligação que Jesus faz, essa condição que Jesus cria entre a oração e o perdão. E o que podemos entender, o que podemos inferir dessa palavra e desse condicionamento que Jesus faz entre o perdão e a oração é que a nossa oração só é atendida e só é ouvida por Deus quando a gente também pratica o perdão. Jesus conta esse caso. Se, portanto, estás para fazer a tua oferta diante do altar. Se você está na igreja, é alguém que frequenta a igreja, e lá na igreja, ou diante da tua oração, diante da oferenda que você vai dar lá no altar, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, e essa é a parte mais interessante dessa palavra. Se te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta e vai reconciliar-te com ele. Não é se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão. É se eu me lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra mim, que está magoado comigo, a quem eu fiz mal. Jesus diz que eu não posso rezar desse jeito, que eu devo deixar a oração, que eu devo deixar a minha oferta diante do altar para ir reconciliar-me com o meu irmão, para só depois disso voltar e fazer a minha oferta. Da mesma forma, Jesus, quando ensina os seus discípulos a rezar, na oração do Pai Nosso, ele também condiciona: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Perdoai as nossas dívidas, na tradução original do latim, perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos
aos nossos devedores. Né? Então é importante a gente pensar nisso, porque o perdão ele tem 3 dimensões básicas: perdoar a Deus, perdoar ao irmão, ao outro, e perdoar a si mesmo. Então, se eu não posso fazer a minha oferta diante do altar, sabendo que o meu irmão tem alguma coisa contra mim, eu também não poderia fazer a minha oferta no altar, sabendo que eu estou fora da graça de Deus, sem reconciliar-me com Ele. E também comigo. Né? São Paulo diz lá em Efésios 4, 25, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, e termina dizendo, não deis lugar ao diabo. Porque essa condição da falta de perdão, ela dá lugar ao diabo. Né? É muito séria essa questão. Então, eu preciso fazer primeiro as pazes com Deus. E aí você pode me perguntar, mas quem que fica magoado com Deus? Nós ficamos várias vezes magoados com Deus em algumas ocasiões específicas, principalmente quando Deus não atende a nossa oração. Quantas vezes a gente, após ter rezado muito, pedido muito, acreditado que receberá a graça que nós pedimos na oração, fizemos jejum, campanha de oração, cerco de Jericó, e a graça não nos é concedida, a gente se sente rejeitado, a gente se sente abandonado, preterido, e a gente começa logo a pensar, Deus me abandonou. Conheço outras pessoas que nem vão à igreja, mas quando pedem alguma coisa recebem, que a vida vai de vento em popa, tá tudo bem, eles não têm problema, e nem vão à igreja. Enquanto eu vou à igreja todo domingo, todo dia, rezo todo dia, e Deus não me atende. Quantas vezes a gente fez essa oração de reclamação, né? Então, nesses momentos, eu me sinto magoado com Deus. Eu culpo a Deus por não me atender, por não me conceder a graça que eu pedi. Né? E aí a gente lembra de novo do Pai Nosso. Jesus, quando nos ensinou a rezar, a primeira palavra da oração é Pai. Para nos lembrar justamente disso, que Deus é Pai e que o Pai não deve dar tudo o que o Filho quer. Ele dá aquilo que o Filho precisa, aquilo que é necessidade do Filho, para que aquilo que é melhor para o Filho, aquilo que Ele sabe que é melhor para o Filho. Né? Principalmente quando é criança, você não deixa o seu filho colocar tudo na boca, colocar o dedo na tomada ou fazer tudo aquilo que ele quer. Mas você impõe limites e você dá ao seu filho aquilo que ele precisa, o cuidado que precisa, o alimento que precisa. Nós somos crianças, né? Nós não somos ainda maduros na fé. Então, Deus é nosso Pai e Ele cuida de nós como nós também cuidamos dos nossos filhos. E aí você pode dizer, mas eu não sou pai, eu não entendo essa relação, mas você é filho de alguém, né? Ninguém nasceu do nada. Todos nós temos pai e mãe e sabemos que se tivéssemos recebido tudo, se tivéssemos comido tudo que queríamos comer quando criança, a gente não estaria mais vivo. Então, diante dessas situações em que a nossa oração não é atendida, nós ficamos magoados com Deus, né? Assim como a gente fica magoado com o nosso Pai, quando Ele não atende a nossa oração, o nosso pedido, ou aquilo que a gente, quando não dá aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pede. Quantas vezes fomos dormir chateados com o nosso Pai aqui na Terra, né? Porque não deixou ir à festa, porque não deu o sapato, porque não deu a bolsa e tantas outras coisas. Por isso precisamos reconciliarmos-nos com Deus, perdoar a Deus,
por não ter atendido às nossas orações, acreditando que tudo isso é manifestação do amor dele, né? Tudo que Deus faz é bom e justo. Mesmo quando ele não faz, ele age. Mesmo quando não fala, Deus se comunica. Então, por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, sempre, todos os dias, perdoar a Deus no nosso coração, né? Não porque Ele nos fez algo mal, mas porque Ele não fez aquilo que a gente queria, e isso é um bem. Nós não compreendemos, mas é um bem. A segunda dimensão do perdão é o perdão ao outro, né? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né? Jesus diz: amai os vossos inimigos. Ele diz, né, aprendestes que poderás amar o teu amigo e odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos amigos. Depois ele diz, se vocês amam e cumprimentam somente os vossos irmãos, o que vocês fazem de diferente dos pecadores, dos não convertidos? Nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a Jesus Cristo, nós somos chamados a ser sal e luz. Né? Esse texto que a gente está meditando, de Mateus 5, 23, é do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, muitos estudiosos dizem que é o raio-x do coração de Jesus. É o modelo, é a receita, vamos dizer assim, que se seguirmos o Sermão da Montanha inteiro, nós praticamos, compreendemos e praticamos todo o Evangelho, toda a Palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos, então, depois de perdoar a Deus, perdoar o irmão, perdoar o outro. E você pode dizer, mas ele não merece. Realmente, a gente não perdoa porque a pessoa merece. Assim como Deus não nos perdoa porque nós merecemos. Quem de nós merece? Né? Como diz o salmista, se o Senhor levar em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas no Senhor se encontra o perdão e copiosa redenção. Então nós somos chamados a ser como Deus, sede santos, sede perfeitos como o vosso Pai do céu. Eu preciso perdoar o outro não porque ele precisa, não porque ele merece, mas porque eu preciso. Não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios capítulo 4, versículo 25. Não deis lugar ao diabo. Cada vez que a gente dorme sem fazer essa reconciliação com Deus e com o irmão, nós damos lugar ao diabo. E aí o nosso coração começa a ficar angustiado, a gente vai se tornando uma pessoa amarga, ranzinza, mal-humorada, desconfiada. Ninguém pra gente presta, todo mundo é mau, é traidor. E o perdão, ele vai fazendo essa limpeza do coração. Né? Tem gente que pratica a higiene do sono, mas é bom a gente praticar a higiene do coração também. Né? A igreja nos recomenda fazer o exame de consciência todas as noites antes de dormir. E nesse exame de consciência a gente é chamado a fazer esse exercício do perdão, essa limpeza do coração, tirar aquilo que me prende ao outro, né? A mágoa, ela me acorrenta ao outro. E ainda que eu não queira, para onde eu for, eu carrego aquela pessoa dentro de mim. Isso pode durar 10 anos, eu posso ir embora para outro país, mas o fantasma do outro, a presença do outro, vai estar sempre comigo, acorrentado. Né? E a vida fica pesada, a vida fica ruim, fica triste.
E muitos guardamos essas mágoas e cultivamos essas correntes porque nós planejamos nos vingar, né? A gente é lento para amar e rápido para se vingar, que é o contrário de Deus. Nós somos chamados, então, esse ano e nesta quaresma. Por que nesta quaresma? Porque nós só temos ela. A do ano passado já foi, do próximo ano a gente não sabe se estaremos aqui, quem de nós estará aqui. Então nós só temos agora esta quaresma para fazer essa limpeza do coração antes de dormir, para não dar lugar ao diabo, né? Eu preciso perdoar o outro também para me limpar, para me curar. São muitos casos na igreja que eu acompanhei, que eu conheci, de pessoas que desenvolveram câncer, hérnias de disco, fibromialgia, queda de cabelo, né, por exemplo, gastrites e problemas de depressão, entre outras doenças, né? E gastaram dinheiro com médicos, com tratamentos, com remédios caros, mas só se curaram da doença quando conseguiram perdoar alguém que as tinha magoado, inclusive de câncer. Porque o perdão, ele é uma desordem, a mágoa é uma desordem no nosso coração, no nosso interior. Como a própria palavra diz, é uma má água, é uma água má, uma água suja que invade o nosso coração, que enche o nosso ser e vai tirando o lugar da graça de Deus. Não deis lugar ao diabo. E quando eu não perdoo, quando eu não faço esse exercício da limpeza espiritual, então o meu corpo vai entrando em colapso, né? Porque nós não fomos feitos para guardar mágoas. Nós fomos feitos para amar, por amor, para amar e para o amor, né? Nós não somos chamados para guardar lixo. Nós não fomos criados para guardar lixo dentro de nós. Nós somos criados pelo amor e para amar. Não porque o outro mereça, como a gente já disse, mas porque eu preciso, porque nós precisamos limpar o nosso coração. E também o outro precisa se libertar, né? Aonde a gente vai, a gente leva o fantasma daquela pessoa conosco e vai sempre nos assombrando e nos lembrando que o mal que nos fez, independentemente do mal que a pessoa tenha feito, né? Você pode dizer, mas você não conhece, não sabe o que a pessoa me fez. Realmente. Mas a gente também não sabe, não tem consciência do que nós fizemos a Deus. Mas foi tão grave que ele precisou morrer na cruz. Não é? Então, se eu quero receber o perdão de Deus, se eu acredito em Deus, eu estou caminhando na igreja e desejo um dia chegar ao céu, eu preciso perdoar. Porque nós somos como o balão. Acho que todo mundo conhece o balão inflável. Enche-se o balão e para que ele possa voar, são soltos, né, desamarrados aqueles sacos de areia, eu acho que ficam presos ao redor do balão, para que ele possa alçar voo. A nossa alma é assim também. O nosso coração é assim. Cada mágoa é um saquinho de areia que a gente vai colocando no coração e vai nos prendendo sempre mais embaixo, na angústia, na escuridão. Quantos de nós não dormimos em paz há muito tempo por causa da mágoa de alguém? Quantos de nós não conseguimos mais comer direito, ter paz, né? Comer em paz, viver em paz, por causa dessa mágoa, dessa ferida no coração.
E bicho ferido é assim mesmo. Mas nós não somos chamados, nós não fomos criados para viver assim, fomos criados para amar, né? Então é preciso fazer esse exercício diário, principalmente à noite, de perdoar a Deus, ao outro, por aquilo que o outro me fez, por aquilo que ele não me fez, pela ajuda que ele não me deu, mesmo podendo, pelo socorro que ele não me deu, financeiro, o apoio de amizade, porque o outro terminou a relação e me abandonou. São inúmeros motivos que nós temos para perdoar o outro. Eu posso não ter inimigos, mas sempre tem alguém que me contraria, que me diz não, que não faz aquilo que eu peço. Então é preciso perdoar, fazer esse exercício. E a terceira dimensão do perdão é perdoar a si mesmo. Eu preciso perdoar-me todos os dias, reconciliar-me comigo mesmo, né? Lembrar quem eu sou, lembrar que a minha vida é um dom de Deus, eu sou criatura de Deus. Mais do que isso, eu sou filho de Deus. E Ele me chama, e Ele me criou para ser a sua imagem e semelhança. Não é assim que diz o Gênesis? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, para ser a nossa imagem e semelhança. Numa gota do mar contém toda a substância do mar, contém toda a presença do mar. Ainda que ela esteja suja, se a gente tira as sujeiras, se a gente tira a poluição daquela água, naquela gota de água, naquela gota de mar, a gente encontra ali o mar. Da mesma forma somos nós. Se tirarmos de nós essas mágoas, se tirarmos de nós essas feridas, se deixarmos que Deus possa curar as nossas feridas, em nós vai sobrar somente a essência de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Então é preciso olhar para si mesmo todos os dias e se perdoar. Se perdoar por quê? Por que eu deveria me perdoar? Pelos males que eu me causo. O mal do pecado, porque eu muitas vezes não cumpro aquilo que eu prometi, pelas vezes em que eu não consigo cumprir os propósitos da oração, da confissão, pelas vezes em que eu não consigo alcançar as metas planejadas, que eu não consigo realizar aquilo que eu gostaria de ter realizado, pela frustração que eu tenho comigo mesmo, por não ter a vida da forma que eu planejei, que eu sonhava, pelas oportunidades que perdi. E são inúmeras as causas que nos deixam chateados conosco, né? E que eu preciso perdoar a mim mesmo. Então é uma vertical, né? Perdoar a Deus, perdoar ao outro e perdoar a mim mesmo. Quando eu completo essa dinâmica, né, essa hierarquia, vamos dizer assim, essas três dimensões do perdão, então a minha oração ela começa a ser mais natural e mais filial, porque aí eu já tirei do meu coração aqueles pesos, já tirei do meu coração as pedras, então eu consigo falar mais livremente com Deus e meu coração vai estar vazio do mal e pronto para receber a graça de Deus. É como uma casa limpa, quando você tira a sujeira e ela fica pronta para receber alguém, né? A confissão sacramental, ela nos dá essa graça, né? Ela faz essa limpeza em nós,
Mas antes de chegar no confessionário, nós precisamos fazer essa higiene do coração. Viver essas 3 dimensões do perdão e chegar lá prontos para receber a graça de Deus, com o propósito de não mais errar. Ah, mas eu vou errar de novo. Sim, mas eu faço o propósito e vou fazer o possível para não ofender a Deus, né? Porque Deus é amor, Ele me ama, me criou por amor, e para me amar e para que eu possa amar a Ele também. Então, nessa noite de Quaresma, nesse sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, peçamos a Deus a graça do perdão, de perdoar a Ele, de perdoar ao outro, porque o outro não merece, não porque o outro merece, mas porque eu preciso limpar o meu coração para receber a graça de Deus. E perdoar a mim mesmo, reconciliar-me com Deus, com o outro e comigo. E guardando sempre o que diz essa palavra. Se você se lembrar que o outro tem alguma coisa contra você, antes de fazer a oferta, vai reconciliar-te com teu irmão. Ah, mas foi ele que fez contra mim. Não importa. É isso que Jesus diz. Deixa a tua oferta e vai lá. Se por acaso a pessoa não quiser entrar em acordo contigo, comigo, não tem problema, né? A minha atitude já valeu para Deus. E aí a minha oração será: Senhor, eu fui me reconciliar com tal pessoa e ela não quis, mas eu tentei, né? Então agora, daí para frente, é com a pessoa e com Deus. Peçamos então a Nossa Senhora, que perdoou todos aqueles que fizeram mal a ela e a Jesus, né? Deve ter sofrido bastante Nossa Senhora, São José, numa época com tantas incompreensões, com tantas diferenças, numa situação extraordinária, mas perdoaram, né? Também o Padre Pio, que foi perseguido brutalmente por confrades e por não confrades, foi perseguido por membros da igreja, foi perseguido por pessoas que não eram da igreja, mas nunca manifestou-se contra ninguém. E nunca permitiu que ninguém incitasse o ódio no seu coração acerca daqueles que o acusavam, que inventavam mentiras, né? O Padre Pio teve a vida revirada ao ponto de implantarem microfones no quarto dele e no confessionário também. Imagina. Confrades dele participaram desse esquema de espionagem. Inventaram mentiras sobre amantes, até sobre festas, né, envolvendo o Padre Pio. Mas ele nunca manifestou-se contra nenhum desses. Ao contrário. Ele tinha entendido que aqueles ataques não vinham das pessoas, né, mas do mal, daquele que queria destruir a sua alma. E para não deixar a sua alma ser destruída e para não se separar de Deus, Padre Pio heroicamente perdoou a cada um deles. Que nós possamos também, pela intercessão de Padre Pio, de Nossa Senhora e de São José, fazer esse exercício do perdão todos os dias, né? Como diz Efésios capítulo 4. Vamos pegar aqui na Bíblia. Efésios capítulo 4, versículo 25. Só um minutinho.
Efésios capítulo 4, versículo 25. Até o 27. Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, sobre o vosso ressentimento. Não deis lugar ao demônio. E esse é um conselho muito especial para os casais. Antes de terminarmos, você que é casado, nunca durma sem se reconciliar com o seu cônjuge. Porque cada vez que vocês dormem brigados, sem se reconciliar, no meio se coloca o diabo, né? Aquele que divide, o diabo, los. Não deis lugar ao diabo. Essa falta de perdão, essa falta de reconciliação pode custar o seu casamento daqui a 1 ano, 2, 1 mês. Não dê lugar ao diabo, né? Não deis lugar ao demônio. Efésios capítulo 4, exatamente o versículo 26. Vamos pedir a Deus então que Ele nos dê a sua graça, a graça de perdoar a Ele, perdoar ao outro, perdoar a si mesmo. Viver essas 3 dimensões do perdão, como diz a palavra de Deus, né? Vamos rezar, então, entregando a nossa noite ao Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, diante da cruz de Cristo. Peçamos pela saúde e por aqueles que nos pediram oração. Perdoamos aqueles que nos ofenderam, que nos decepcionaram, que nos traíram, que nos agrediram fisicamente. Não porque eles merecem, não, às vezes nem porque queremos, mas porque é o que Jesus nos manda fazer, que é o certo. E como saber se eu perdoei ou não? É muito simples. A gente sabe que uma ferida não dói mais quando a gente olha para a cicatriz e não tem mais a ferida e não dói mais, mas ela teve lá. Então perdoar não é esquecer, né? Perdoar é olhar para a dor, olhar para a cicatriz e não sentir a dor. Perdoar 70 vezes 7. Perdoar sempre, até quando Deus nos chamar. Que o Senhor nos dê essa graça pela intercessão de Nossa Senhora, de São Padre Pio, de nos reconciliarmos com Ele, com o outro e consigo mesmo, para vivermos uma boa quaresma, uma quaresma diferente, profunda, na presença de Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com a sua Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.